quero falar sim sobre Gabigol, porque o Gabigol voltou a flertar com o Flamengo, desta vez na rede social, mandando um recado, gente. O Gabigol tá mandando um recado, né? O Flamengo fez lá um post homenageando o jogador no dia do aniversário dele e tal, e o Gabriel acabou repostando esse comunicado, colocando uma vez Flamengo até morrer. E aí já começa a ouriçar todo mundo, né? Tem uma corrente, tem os gabizetes, né? Na torcida do Flamengo, essa turma acha que o Gabriel é maior do que o Flamengo, aquela coisa toda e tal. Nenhum jogador é maior do que o Flamengo, nem o Zico foi maior do que o Flamengo. E acho que o Gabriel, gente, ele passa por um problema, sem entrar no mérito se ele é um ídolo do Flamengo, aquela coisa toda, mas ele passa por um problema que é a decadência técnica dele. É um jogador que passa por um processo de decadência técnica, já passava por esse processo no ano passado, e em 2023 também, gente. O Gabriel é esse cara. Então, assim, por que ele não tá jogando no Cruzeiro? O Leonardo Jardim é um baita de um técnico, é um senhor treinador. Você acha que o Leonardo Jardim não escala porque não quer? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha precisa conhecer o site da BandBet, meu camarada. Então aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado para o jogaço de bola neste domingo às 4 horas da tarde entre Flamengo e Grêmio, com combinadas imperdíveis e super boosts para você já na capa do site. BandBet, um lance infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Mas retomando aqui o assunto deste vídeo, cara, aí tem gente falando, não, o Gabigol tem que voltar e tal. Primeiro, vamos lá, vamos admitir aqui que o Cruzeiro rouba o contrato do Gabigol. Eu faria isso se eu fosse o Pedrinho BH, mesmo porque ele não dá resposta nenhuma em campo ainda. E aí pedir Gabigol no Flamengo a essa altura do campeonato, por que ele não joga com o Leonardo Jardim? O Gabigol não é um cara que consiga fazer aquela pressão insuportável na saída de bola do adversário, e o Flamengo joga dessa forma, gente. Qual seria a serventia hoje do Gabigol no Flamengo? Quase nenhuma. A utilidade dele do Flamengo, quase nenhuma. 2, ia ter um salário altíssimo. Você acha que ele viria por 2 mariolas para o time do Flamengo? Claro que não. Evidente que não. Então, assim, Deus me livre dessa história de Gabigol no Flamengo. De verdade. Sem negar o passado dele. Sem negar o passado dele. O passado dele com o Flamengo tá lá, tá guardado e tal. Isso não se toca. Agora, é um jogador que, cara, não é mais o que já foi. E tá tudo certo, gente. Pode haver casos de jogadores que precocemente acabam tendo queda de desempenho técnico. Isso acontece. Uns precocemente. Até me parece ser o caso do Gabriel. Eu acho que é o caso do Gabriel, gente. E aí tem que se acostumar com essa história. Né? E parar de achar que qualquer sinalzinho de fumaça que ele fizer vai ser um recado, né? A torcida do Flamengo, não, eu quero voltar, aquela coisa toda. Então é óbvio que ele quer voltar. É evidente que o Gabriel quer voltar pro Flamengo. Só que ele não só no campo não justifica ou não justificava em nenhum momento a renovação de contrato dele, como fora do campo também cansou, na minha opinião, gente, no ano passado de desrespeitar a camisa do Flamengo, quando pega a camisa do Palmeiras, começa a rodar lá no Allianz Parque após a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. E também quando bota a camisa do Corinthians, né, gente? Aquilo ali é a gota d'água, né? E aquilo é vazado, entre aspas. Aquilo para mim é a gota d'água, né? Aquilo é a gota d'água. Então, assim, a minha opinião é bem clara aqui. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que parar com essa história de Gabigol. Já tinha virado a página, já virou a página, gente. Essa página já está virada na história do Flamengo. Não tem que retomar isso, não. Não pode. A fila anda. E a fila andou no caso do Gabriel. Simples assim. Vai falar o quê? Não, o Gabriel no Flamengo é uma coisa incondicional. De forma nenhuma.
Nada é incondicional no futebol. Absolutamente nada é incondicional no futebol. Todos os jogadores vão em volta, você pega os maiores ídolos da história dos clubes, esses caras pararam, esses caras saíram, esses caras voltaram. Mesmo o Zico, cara, que é disparado o maior ídolo da história do Flamengo. Ele saiu, foi para o Udinese em 83, volta ao Flamengo em 85. Aliás, nesta sexta-feira fez 40 anos, deixa aqui a sua lembrança nos comentários desse vídeo, daquela entrada criminosa do Márcio Nunes no jogo entre Bangu e Flamengo, no Maracanã. Fez aniversário de 40 anos ontem, né? Dia 29 de agosto de 1985. E o técnico do Bangu, inclusive, era o Moisés, um cara que quando foi zagueiro, dizia que zagueiro bom não ganhava o troféu Belfort Duarte, né? Belfort Duarte, para quem não sabe, antigamente era uma taça que era entregue àquele jogador no futebol brasileiro que executasse o fair play da forma adequada e tal, fosse um cara que não fazia falta, um cara de fair play, né? E o Moisés falava isso. E ele era o técnico do Bangu. E ele pilhava aqueles caras, né? Então, assim, se o Márcio Nunes quebra o Zico, eu acho, né? E a narração do Jorge Cury nesse lance é uma coisa esplêndida, né? Então, assim, o Zico se machucou, voltou, foi pra faca várias vezes no joelho esquerdo e tal, ele não tem joelho esquerdo mais, né? E o Flamengo continuou, cara, ele parou de jogar em 1990, o último gol dele como profissional no jogo contra o Fluminense, né? Em Juiz de Fora, um golaço de falta no goleiro Ricardo Pinto, gol de longe, então uma falta espetacular, isso em dezembro de 89, e inclusive o Lazzaroni o procurou para que ele disputasse a Copa do Mundo da Itália em 1990, sabia dessa história? O Zico me contou essa história já, que em 1990 o Lazzaroni ligou para ele e falou, e aí, quer ir para a Copa? Ele falou, não tem a menor condição de jogar uma Copa do Mundo, né? E aí, o Maradona, curiosamente, né, que nunca teve uma lesão grave, acabou com o Brasil naquela tarde em Turim, na Itália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, né? O que seria ainda mais do Zico, né? Porque ele já foi sublime, mas o que teria acontecido se o Zico não tivesse sofrido aquela lesão? É emocionante.